Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes e junto comigo hoje estará a Marielle Tâmara, trazendo mais um assunto sobre, nesse caso, na live de hoje, sabotadores e carreiras, a fim de melhorar o nosso desempenho profissional. Mas antes de chamar a Mari para palestrar, eu vou passar alguns recados da nossa agenda de eventos desse mês de março. Vou compartilhar. Entendi, Mari. Entendi. Bom, galera, só retornando aqui, eu tinha me mutado aqui, foi sem querer. Bom, no dia 1º nós teremos, hoje, né, sabotadores e carreiras com a Mari, que está aqui presente conosco. No dia 8 de março, próxima terça, a vida do analista depois do Python, com o Wender Azevedo. E no dia 15, IoT e cibersegurança com o Rui. Essa do dia 15 é uma live reagendada. Então, teremos mais 2 lives no mês de fevereiro, mês de março já programada. Nessa semana a gente vai colocar no nosso portal. Então, se você está chegando agora aqui, a sua primeira vez aqui no canal, dá uma olhada no explorandoti.com.br. Lá nós organizamos a nossa agenda. E também você pode fazer a sua inscrição, participar também de outros conteúdos que nós colocamos, como blog, enfim. Se você acessar a página do explorandoti.com.br, lá no final, na primeira página, você vai ter acesso a todos os grupos da nossa comunidade. São grupos que estão criados dentro do WhatsApp e dentro do Telegram, e a galera se comunicam. Muito agitado, há uma troca de informação muito grande dentro dos grupos, e também lá é uma forma da gente divulgar os nossos eventos, ok? Tem vários grupos de vários temas, tá? Então fica a dica aí para vocês. Bom, sim, agora eu vou tirar esse compartilhamento. Olá, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Silvio, mais uma vez, aí de estar contribuindo, né, com o canal Explorando TI. E hoje a gente vai trazer um tema, assim, muito interessante, muito importante para todos nós, né, na nossa carreira, porque é o que todo mundo faz. Todo mundo faz mesmo sem querer, que é a questão da nossa autossabotagem, né? Estou muito contente de estar aqui mais uma podendo contribuir aí com um pouco de conhecimento para a gente começar a performar melhor na nossa carreira, ter mais habilidade para fazer escolhas assertivas. Legal. Nossas carreiras, né, no trabalho, enfim. E hoje, os meus processos, e eu vejo que é um tema assim muito relevante, que faz toda a diferença quando a gente fala em autodesenvolvimento, né, em desenvolvimento profissional, carreira, de vida, de qualquer área, na verdade, assim, da nossa vida do ser humano, que faz parte do nosso, assim, a gente ter esses processos de autossabotagem. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, tá perfeito. Tá tudo certo? Tá tudo certinho. Então tá. Bom, desejo você uma ótima palestra. Eu estarei aqui nos bastidores acompanhando, tá bom?
Obrigada. Obrigada pelo suporte, obrigada a todo mundo que está aí assistindo, já aí ao vivo, e para os que vão chegar e eventualmente também vão assistir depois essa palestra gravada, né, no site, aí no YouTube do Explorando TI. Então, hoje a gente vai falar sobre sabotadores e carreira, né? E quando eu quis trazer esse assunto aqui para a gente conversar, é muito importante que a gente entenda que esse é um processo que todos nós fazemos, né? Inconscientemente, muitas vezes. E então, é muito importante que a gente comece a tomar consciência, comece a entender um pouco como funcionam esses processos de autossabotagem dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, para que a gente possa começar a identificar aí onde é que a gente está ainda ficando preso, né? Porque os sabotadores são pensamentos que deixam a gente preso em algum lugar que a gente não quer permanecer, que impedem a gente de realizar mais na profissão, que impedem a gente de fazer mudanças importantes que a gente quer, né? Impedem a gente de implantar novas rotinas que a gente precisa para viver melhor e para se dar melhor, né, na vida e na carreira. Então, o nosso objetivo hoje realmente é trazer essa consciência, né, e que a gente possa neutralizar esses sabotadores, esses pensamentos sabotadores na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhar em cima deles para que eles fiquem cada vez menos presentes, né, que eles vão estar sempre ali tentando nos alertar de algum perigo, mas que a gente consiga contornar eles rapidamente e possa performar mais, né, na vida e na carreira. Então, aqui, né, para começar, essa imagem já diz um pouco, né, sobre o que a gente vai falar, que é o processo de autossabotagem, é esse processo de a gente mesmo fazer coisas que nos impedem de chegar àquele objetivo que a gente quer, né? A gente não se dá conta, mas quando o carinha está fazendo aí na imagem, né, que é cortando o seu próprio trampolim ali para isso e acaba tendo esse comportamento às vezes. Então, eu sou a Marielle, né? Minhas redes estão aí, qualquer coisa. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, ficam os meus contatos. Eu trabalho com coaching, consultorias, mentorias, todos esses processos de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, é a minha área hoje de expertise. Então, vamos começar a entender um pouco sobre como que funciona esse processo de autossabotagem, para que serve e para que vai servir a gente falar sobre isso hoje, né? Quando eu pensei em trazer esse tema hoje, né, num dia de carnaval aí, que muitos estão folga, outros estão trabalhando, num momento um pouco mais divertido, né, de muitos pensamentos, e a gente começa a entrar assim nos loopings de pensar e de se questionar e de questionar. Então, a gente aqui, a gente trazer esse tema de uma forma mais leve, né, que a gente possa começar esse presente no nosso dia a dia e contornar ele de uma forma mais leve. Procurei trazer um pouco assim de diversão, espero que seja descontraído e gostoso para vocês também ouvir esse assunto, tanto quanto é gostoso. Então, os sabotadores, eles que impedem a gente, né, essa pessoinha ali super legal, bonitinha, de chegar no nosso objetivo. A gente tem muitos objetivos na vida, né? Normalmente a gente tem pensamentos em relação à nossa vida pessoal, à nossa carreira, à nossa família, né? A gente tem coisas que a gente quer alcançar, que a gente gostaria de alcançar, que a gente tem como objetivos, e às vezes a gente fica se perguntando por que a gente não consegue alcançar esses objetivos. Por exemplo, uma coisa clássica que acontece sempre no começo do ano, né, na virada de ano, ou no começo de mês, que hoje é dia 1º de março, então começou um novo mês, a gente está super empolgado, vamos fazer diferente, vamos começar março com tudo. Finalmente começou o ano depois do carnaval, né, que começa só depois do carnaval, o ano aqui nesse país. Então agora vou realizar todas aquelas minhas promessas de ano novo, que pode ser ganhar um aumento esse ano, que pode ser começar a fazer exercício físico, que pode ser fazer uma mudança de emprego ou de carreira, né? A gente tem esses objetivos. E aí a gente começa a andar nessa direção, todo feliz, né? Que a gente quer fazer, a gente sabe, a gente entende que aquele objetivo é importante, a gente sabe que a gente realmente deseja realizar. Mas aí no meio do caminho começam a acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecesse e a gente vai desmotivando. Por exemplo,
O meu objetivo é começar a fazer exercício físico. Vamos trazer um exemplo clássico, porque esse eu acho que todo mundo, 90% das pessoas prometem isso no começo de ano, toda segunda-feira, né? Mudar a alimentação, ser mais saudável, fazer exercício físico. E aí a gente começa a andar em direção desse objetivo, faz um dia, faz 2, no terceiro dia chove, e aí eu não vou fazer o exercício. E aí no quarto dia eu já tô com preguiça, porque no terceiro eu não fui, e aí eu não andar, parar de andar nessa direção do nosso objetivo, né, do meu objetivo. E esse processo acontece porque eu tenho pensamentos sabotadores, né? Eu penso que talvez, hoje eu tô com preguiça, hoje tá muito frio, ou hoje tá muito quente, ou hoje não tá acontecendo alguma coisa que não tá no meu normal, no dia, no jeito ideal que eu gostaria para seguir. Então eu acabo ficando longe desse objetivo, né? Eu acabo desistindo e ficando parado no tempo, não consigo chegar. Então, o objetivo da gente hoje é entender como o processo funciona e começar a sair desse lugar onde a gente só anda uma ou duas casinhas, né? E realmente chegar lá, de se auto-sabotar. Então, a segunda imagem, assim, é mais ou menos como funciona o nosso processo, né? Também de autossabotagem. Porque a gente, aquilo que a gente quer alcançar, e aí a gente pensar que a gente não consegue, que hoje já não foi, então eu não sou tão bom assim, talvez eu nunca consiga, né? Parte de mim esse objetivo, não faz parte de mim realmente entrar num risco físico de cuidar da minha saúde, eu tenho outras prioridades. Começa a se dar um monte de desculpas e começa a alimentar meio que um monstro assim dentro da gente, que fica grande, né? Então é sempre a gente lutando contra a gente mesmo, e os pensamentos sabotadores representados aqui são esses pensamentos que acabam ficando maiores do que a gente mesmo, né? Dentro dessa luta interna que vive, de tentar ser isso para chegar lá, né? Como se essa sombra aqui entrar entre a gente e nosso objetivo, e a gente disse nunca chegar. A gente está sempre nessa luta, muitas vezes, né? Por vários problemas, várias questões, parece que sempre aparece alguma coisa que impede a gente de chegar lá, e a gente entra nos processos de alimentar esse monstrinho, né? E não consegue andar. Então hoje a gente vai entender como que isso funciona e por que isso acontece, né? Então, tem uma teoria que é muito utilizada, né, nos processos de desenvolvimento de pessoas, que é a inteligência positiva. Né? A inteligência positiva ela é uma teoria que foi criada por um cara que era CEO de uma empresa de tecnologia, né? Então, um cara super racional, bem pragmático, assim, gostava de ter tudo muito planejado mesmo, né? Tinha essa mente mais racional e com dificuldade de formar dentro das equipes dele, né, dentro das empresas, ele começou a estudar sobre essas questões comportamentais. E aí ele fez várias pesquisas e muitos anos de estudo, criou essa teoria que é amplamente usada hoje. Então, dentro dessa teoria, a gente entende que a gente tem a nossa mente como se fosse o anjinho e o diabinho, né? A mente sabotando a maior parte do tempo, uma parte do tempo, a mente sabotando a gente e uma parte do tempo a nosso favor. Quando a gente está alinhado, né, com essa inteligência positiva desenvolvida, a gente passa a maior parte do tempo usando os nossos pensamentos e orientando a nossa mente ao nosso favor. A gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre modo crítico e modo sábio, que faz parte disso, né? Quando a gente usa a inteligência positiva a nosso favor, a gente entra num looping que a gente está usando o modo sábio e não o modo crítico, e aí a gente acaba alimentando só os pensamentos bons, os pensamentos que ajudam a gente a avançar para chegar nesse objetivo que a gente deseja, né? Que pode ser o qual você tiver aí, né? A gente gosta muito de trazer sempre isso, esse contexto, esse raciocínio de como que a gente se sabota, trazer em relação ao objetivo específico. Porque para cada objetivo, para cada coisa que a gente está querendo alcançar e não consegue, pode ser que tenham diferentes sabotadas da situação, né? Como que é feito esse mapeamento hoje desses pensamentos, vai começar a identificar alguns. Convido vocês a colocarem no papel mesmo, né? Estão assistindo ali, coloca no papel, se vocês têm papel e caneta aí por perto, ou se não, dá uma pausinha aqui, já vai lá pegar o papel e caneta para escrever
o que a gente quer alcançar e que a gente não está conseguindo, né? A gente vai conduzir essa palestra de uma forma analítica para que a gente possa realmente ter uma diferença na nossa vida, né? Que a gente possa realmente usar essa informação para alguma coisa e para mudar alguma coisa, ter essa expansão de consciência e entender o que está faltando. Então, eu gostaria de pedir para vocês aí que anotem, né, no papel qual que é o principal objetivo hoje. Tem muitos, a gente tem vários objetivos para esse ano, para essa vida, né, para os próximos anos, mas eu queria que vocês escolhessem um que mais está travado nesse aquele objetivo que todo ano eu prometo, todo mês eu prometo, toda segunda eu digo que vou começar. O que está do que eu não estou conseguindo no mar? E aí tem as ondas, e depois das ondas chegar num lugar mais calmo, onde a gente flui, né? Então é como se a gente fosse atravessar essa arrebentação e realmente conseguir fluir e fazer coisas acontecerem. Então convido aí vocês a colocarem no papel um objetivo que esteja travado esse ano, essa semana, esse mês ou nos últimos anos, para a gente começar a refletir direcionado para esse objetivo específico, tá? Então, assim, entendendo, né, que a inteligência positiva funciona dessa forma, a gente entender o que acontece dentro da nossa mente, para que a gente possa colocar a nossa mente trabalhando ao nosso favor e não ela sabotando a gente, é o que a gente vai descobrir agora como é que funciona mais detalhadamente, tá? Então, como eu falei, esse é o livro, né, da teoria, o principal livro aí dele, que fala sobre essa teoria de inteligência positiva. Até recomendo também, se vocês quiserem anotar, né, uma leitura bem fácil, não é uma leitura complicada, e tem muitos exercícios práticos também, que eu vou trazer agora aqui também para a gente conversar um pouco sobre esses exercícios práticos, a gente já começar a desbravar esse universo, mas também quem quiser adquirir o livro é uma leitura, né? Porque traz muito essa subjetividade dos pensamentos para nossa objetividade. Então, como eu falei, como ele era objetiva, ele quis trazer essa coisa toda subjetiva dos nossos pensamentos para a objetividade, e ele criou essa teoria onde a gente faz um mapeamento dos pensamentos sabotadores. E eles são classados em 9 tipos de pensamentos sabotadores, 9 grupos, né? E aí eles se aliam com o modo crítico ou o modo sábio, que é a nossa mente contra ou a nossa mente a favor, né? Para travar ou ajudar a gente a conseguir alcançar os nossos objetivos. E é muito interessante a gente pensar, né, que essa objetividade, a gente trazer para a objetividade, a importância disso que é. Porque todos os pensamentos, né, a gente começa a pensar, a gente acorda, pronto, já liga. Às vezes a gente não consegue nem dormir, né? Tem gente que tem dificuldade até de dormir, de tanto que fica pensando, né, em coisas, em preocupações, o que eu vou fazer amanhã, que vem, será que eu já arrumei a agenda da semana? E agora passou a desculpa do carnaval, o que eu vou fazer esse ano na minha vida? Então a gente tem muito esses pensamentos, assim, a gente está vivendo um contexto assim bem forte, não só interno da gente, dos nossos pequenos grupos, né, mas global, sofrendo desde o início da pandemia, né, muitas situações desafiadoras mesmo que a gente acaba vivenciando dia a dia no contexto, né, no social. Então, faz com que a gente tenha realmente esse tema nesse momento, justamente por isso, porque embora tudo esteja acontecendo ao nosso redor, né, tem coisas que a gente consegue aí, confiante, se manter positivo, se manter relativamente tranquilo no meio desse caos todo, entende? Então eu acho que é bem legal a gente pensar sobre isso e começar a trazer essa consciência e esse mapeamento. E o mapeamento é mais ou menos assim, a gente pegar no meio dessa nuvem toda de pensamentos que a gente está vivendo, né, no meio desse monte de preocupações que a gente tem hoje, em função de todas as situações que estão acontecendo, começar a tirar, né, a tirar esses pensamentos ali do campo mental, começar a colocar no papel esses pensamentos para que a gente
gente comece a diagnosticar realmente o que é verdade, o que é real e o que é só mental, só imaginar. Quais são os riscos reais para a gente, para nossa vida, quais são os perigos, né? Porque o processo de autossabotagem, todo mundo se sabota, né? Como eu falei lá no começo, é uma coisa que não tem ninguém que é 100% o tempo todo positivo e nunca se sabote. Todo mundo passa por isso, é um processo que todo mundo passa. Mas a diferença entre quem tem resultados e quem não tem resultados na vida, que não destravar as coisas que está conseguindo, que gostaria de fazer, é justamente esse entendimento e esses exercícios, virar essa chave para a mente positiva, para a inteligência positiva. E a gente vai aprender um pouco hoje sobre como a gente pode fazer isso, né? Que é justamente começando por aí, começando a jogar essas situações para a gente começar a ter consciência sobre tudo isso que acontece dentro da nossa mente, né? Então, esse mapeamento e essa questão é muito importante porque quando a gente tem, por exemplo, uma doença, alguma coisa que está doendo na gente, e a gente vai procurar ajuda, a gente precisa que a ajuda seja muito pontual, né? Que a gente realmente entenda qual é o problema para a gente entrar com uma solução. E trazer esse parâmetro, né, essa comparação, por quê? Porque para a gente também fazer esse avanço em relação aos nossos pensamentos sabotadores, realmente travando e conseguir neutralizar aquilo que está nos travando, a gente precisa saber e ter essa clareza do que é essa trava, né? Qual que é o problema? E às vezes é desafiadora, que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Então, até depois no final eu vou contar para vocês também que isso faz parte do meu trabalho, né? Esse tema também, já deixo meu contato à disposição. Consegue enxergar essa doença realmente, né? Esse problema. Então, hoje a gente vai começar a fazer um exercício para começar a ter essa classificação, né? E abrir realmente a nossa consciência para que a gente vá trazendo isso para o nosso dia a dia e começando a entender como está funcionando a nossa mente e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, começar a entender qual é a coisa, qual é o problema exatamente, para poder dar a solução e realmente o remédio certeiro, né? Não ficar tomando dipirona para tudo, né? Não ficar tomando só um remédio, maquiar o problema que vai só deixar para depois e a gente realmente não vai conseguir fazer essa travessia, né, da orientação, chegar lá do outro lado, entrar no fluxo em relação àquele assunto. Então, pensando tudo isso, né, em relação a um assunto que vocês tenham escolhido, anotado um problema, qual é o ver hoje, né, qual é a área da vida que está travada, qual é a questão, querem compartilhar também. No final eu vou ler ali dar algumas ideias também que a gente pode dar alguns exemplos para a gente começar a entender e realmente ver se faz sentido, ver o que faz sentido para a gente construir esse diagnóstico dentro da gente, tá? É um processo muito de pensar realmente, de meio que a gente espremer um pouco da mente, assim, né? Trazer um pouco de raciocínio e consciência aí para esses. Então, falar um pouquinho sobre todos os sabotadores, né? Sobre os 9 sabotadores, que são esses aí que estão na tela, né? O primeiro deles, e eu vou falar sobre eles, vou falar sobre cada um deles e vou dar alguns exemplos. E enquanto eu vou falando sobre eles, eu gostaria que vocês também anotassem quais que são mais evidentes para vocês, né? Qual que no dia a dia, em relação a esse objetivo específico que vocês determinaram lá no começo, qual que vocês percebem mais presentes, né? Qual o pensamento desses que está mais travando a rotina de vocês, qual que mais trava em relação a essa execução que precisa ser feita e muitas vezes não está fazendo, né? Porque a gente, às vezes, nomeia muito procrastinação, por exemplo, né? A gente nomeia nomes genéricos que, às vezes, tem essa raiz em variadas formas, né? Não é necessariamente procrastinação igual para todo mundo com a mesma causa, não é, né? Cada um tem uma causa diferente. Então, muitas vezes a gente procrastina por diferentes sabotadores estarem ativos aí no nosso sistema mental, né? Nos nossos pensamentos. Então, cada sabotador desse, por exemplo, procrastina de uma maneira diferente, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e eu gostaria que a gente passe a fazer essas conexões, sabe? Vamos começar a pensar em relação a esse objetivo específico que eu determinei, qual deles está mais evidente
Normalmente eles não agem sozinhos, né? Eles agem em conjunto, eles nunca vão estar aí, nunca vai ser só um o problema, a gente tem um pouquinho de cada um deles. E eu vou mostrar depois para vocês também uma tela de um teste que é bem interessante fazer, depois até posso passar o link aqui no canal, né, pra gente gente começar a entender quais que estão mais presentes. Então eu peço a atenção mesmo da gente para começar a fazer esses links aí. E ficar uma coisa bem prática que a gente consiga aplicar realmente alguma coisa saindo daqui a partir de hoje ou de amanhã, tá? Então, o primeiro é o insistente ou perfeccionista. O perfeccionista, já diz o nome, né? Ele tem essa necessidade de agir somente quando as condições estão ideais. Então, no exemplo lá que a gente começou a falar sobre a questão de exercício físico, por exemplo, o perfeccionista, ele só vai fazer quando ele tiver o tênis ideal, a roupa ideal, a academia ideal. Então, ele não consegue começar enquanto as condições não estão perfeitas. E aí, principalmente dentro de áreas, né, dentro de funções mesmo que a gente exerce, que exige detalhismo, né? A gente sempre considera esse perfeccionismo exagerado como uma qualidade, né? Eu sou perfeccionista. E a gente se coloca mesmo num pedestal de perfeccionismo, que esse perfeccionismo é bom e é sempre bom, né? E essa é uma mentira que muitas vezes o sabotador conta pra gente, porque ser perfeccionista, ter um nível de exigência com a gente e com os outros alto, é bom até certo ponto? É bom, só que ele não pode se travar. Então, quando a gente percebe que o perfeccionismo está travando a gente, é aí o limite entre a autossabotagem e o perfeccionismo saudável, sabe? Então, a gente tem que começar a virar essa chave, a pensar de que formas que esse perfeccionismo está travando a gente, porque quando a gente é muito perfeccionista em excesso, a gente não consegue realmente entregar as coisas num prazo dinâmico, né, que exige hoje em dia, a gente exige esse dinamismo, o mercado, o trabalho, a rotina exige um dinamismo, exige uma agilidade, e muitas vezes a gente fica travado em função desse perfeccionismo. Então, o perfeccionista é esse, que ele só gosta de agir quando tem as condições ideais ao seu redor. Depois a gente tem o prestativo. Prestativo também a gente chama aí, esse do lado é meio que o apelido carinhoso, assim, de cada um deles. O primeiro nome é o nome técnico, né, que tá lá no livro. Então, o prestativo, ele é o ajudante do dia, né? Sabe quando a gente era criança e a gente ia para a escola e a professora escolhia, né, uma criança para ser a ajudante, né? Que normalmente era uma criança que ficava em destaque, que ia bem, que daí a professora mandava lá buscar folha na secretaria, ou fazer alguma coisa, e a criança se sentia, né, especial. Então, o prestativo é o ajudante do dia. Em algum momento da nossa história, eles têm algum resquício aí de coisas que a gente viu em algum momento da nossa história, que a gente aprendeu a ser assim, né? A querer essa validação em função de algum desses comportamentos. Então, em algum momento da nossa história, a gente entendeu que ser a pessoa que ajuda os outros, que é a pessoa que é a ajudante, é bom, é sempre bom. E que a gente sempre deve colocar o segundo, mesmo que isso não seja algo que fazer as coisas para, seja para os colegas de trabalho, chefe, seja em casa, né? O prestativo, ele acha que ajudar aos outros mesmo, e ele não leva em consideração aquela metáfora, né, que a gente ouve falar muito da questão da máscara do avião, né? Que quando a gente tá num avião, os avisos falam que a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para depois ajudar quem está ao nosso lado. E essa é uma metáfora muito usada e questão do prestativo, porque ele esquece que para poder ajudar os outros realmente, poder se doar, poder, né, de fato, ele precisa também se ajudar, porque se a gente não estiver bem, a gente vai ajudar. Então, o prestativo, ele conta essa mentira de que a gente tem que ajudar sempre aos outros e não priorizar as nossas necessidades também. E aí a gente acaba se ressentindo, porque a gente ajuda, e a pessoa não devolve. Sendo que muitas vezes a pessoa não pediu pra gente ajudá-la, né? Ou até pediu, mas a gente tinha a opção de dizer não. O prestativo tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Então, esse é o
o pensamento sabotador prestativo, né? Que está sempre pensando, não, eu preciso ajudar o outro, eu preciso fazer esse favor pro meu colega, eu preciso fazer isso pro meu chefe, mesmo que eu me atrapalhe todo aqui na minha rotina e as minhas coisas fiquem para depois, e aí, em função disso, a gente fica sobrecarregado e não cresce, né? Depois a gente tem o realizador. O hiperrealizador é o workaholic, né? É muito bonito a gente ser muito realizador, super produtivo, né? A gente gosta de agenda cheia, gosta de estar sempre ocupado. Esse é um sabotador bastante comum também, que a gente acaba vendo que a gente, achando ou interpretando que a gente só tem valor a partir do trabalho que a gente realiza, né? E eu me coloco junto em todos eles, tá? Porque a gente tem um pouquinho de cada um deles e eu falo desse lugar de que esse, por exemplo, é lutadores que me mais está presente nas minhas coisas, nas minhas rotinas, que a gente acaba entendendo em algum momento que o nosso valor está apenas no nosso trabalho. Então a gente acaba não valorizando tanto, não priorizando tanto, né, a nossa saúde, a nossa família, outras áreas da nossa vida que também são importantes, inclusive para performar no trabalho. Então o hiperrealizador, ele está sempre pensando que tem que ter a agenda cheia, ele está sempre se enchendo de compromissos e depois até ficando sobrecarregado por não dar conta de tantos compromissos, mas ele não consegue sair desse ciclo, sabe? Se ele colocar alguma coisa aqui na agenda dele que não seja trabalho, ele acaba se sentindo culpado, tem uma culpa por estar descansando, não consegue relaxar no feriado, não consegue relaxar no domingo, né, num dia de folga, não consegue relaxar nunca. Sempre tem esse peso de querer estar se sentindo produtivo, né? Então, esse é o lugar do sabotador hiperrealizador ou workaholic. Depois, a gente tem a vítima, né? A vítima ou o mártir. Esse é bastante comum a todos nós, né? Que em algum momento a gente se sente vítima, né? Das circunstâncias da vida, porque isso está acontecendo comigo. A vítima quando a gente está dentro, né, desse processo de autossabotagem vítima, a gente se sente realmente injustiçado pelo universo, né? É como se tudo estivesse acontecendo para nos sabotar, para que a gente não consiga usar as nossas coisas que gostaria na vida, né? Começo a fazer exercício físico na segunda, na terça chove. Ó céus, ó Deus, por que está chovendo? Né? Deus não quer que eu faça exercício. A vítima, ela age desse lugar, sabe? Esse tipo de fala, de se colocar como lugares mesmo de que a gente não tem muito poder, que a gente não é protagonista da nossa vida, que a gente tá ali e as coisas estão acontecendo na nossa vida contra a gente, né? Como se tudo ao nosso redor fosse contra a gente, contra os nossos resultados, contra a nossa produtividade, né? Tudo acontece pra gente, para sabotar a gente, né? E isso é bastante sutil, sabe? Porque a gente não gosta de se denominar vítima. A gente não gosta de se reconhecer como vítima, né? E acontece, às vezes, não, né, nesse modo tão escrachado, como eu falei, né? De, na segunda fui fazer exercício, na terça choveu, eu vou brigar com Deus porque choveu. Mas, às vezes, acontece de modos mais velados, sabe? Onde a gente se sente, às vezes a gente não fala, mas a gente se sente, assim, internamente, putz, por que isso só acontece comigo? Putz, eu tenho azar mesmo na vida, como é que pode? Por que outras pessoas estão tendo sorte e eu não tô tendo? Por que eu não consigo, sabe? E esse lugar é o lugar da vítima. É o lugar de ficar se ressentindo em função das coisas que estão acontecendo e a gente perde o poder de ação, sabe? A gente perde mesmo essa força de protagonista que a gente sabe que tem na vida em alguns momentos, quando a gente está se sabotando nesse formato de vítima, né? Depois, a gente tem o quinto sabotador aqui, que é o hiperracional. Hiperracional, ele também é conhecido como homem de gelo, né? O homem de gelo, o hiperracional, acha que sentimento só atrapalha, né? Então, o hiperracional, ele tá o tempo todo falando que que sentimentos não importam, que não importa se eu tô me sentindo bem ou não, que eu tenho mesmo que executar. Se o meu colega tá passando por algum problema ou tá triste por algum momento, para de frescura, isso é frescura, deixa isso aí de lado e bora trabalhar. Ou eu mesmo, né, tô me sentindo mal, hoje aconteceu alguma coisa estranha na minha casa, eu não tô legal. Não, mas isso aqui eu tenho que enfiar, né, esse sentimento, esse nó na garganta, tudo isso que eu tô sentindo, eu tenho que enfiar dentro de uma bolsinha lá e bora trabalhar, bora produzir, bora, né, pra vida, porque esse sentimento não é importante. E esse modo
autossabotagem hiperracional, ou homem de gelo, né, muito coração, né, acaba sendo muito prejudicial para a gente nos nossos relacionamentos, porque todo tem sentimentos. Ser humano é ser de sentimentos, né? Nós temos as nossas emoções com as quais a gente precisa lidar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar porque a gente não aprendeu desde criança, muitas vezes, né? É muito comum que a gente não saiba lidar com os nossos sentimentos, que a gente saiba lidar com as nossas emoções, não saiba nem nomear, muitas vezes, direito aquilo que a gente está sentindo, né? Eu tô sentindo uma coisa ruim, mas eu não posso estar sentindo, talvez, raiva, não posso estar sentindo ressentimento de alguém, né? Porque é feio. Então, a gente não sabe muito bem lidar com os sentimentos. E o sabotador, ele se junta, né, justamente com esse contexto aí que a gente vive, que a gente foi criado, de que sentimento não importa tanto, sentimento é coisa, né, que não é relevante na vida, a gente tem que deixar e parar de frescura e seguir em frente. Então, isso é um modo de autossabotagem também, porque a gente precisa desse lado também emocional para viver bem, viver em equilíbrio e estar performando na vida. Depois, a gente tem o hipervigilante ou o vidente. O hipervigilante ou vidente, ele é aquele que realmente parece estar com uma bola de cristal, sabe? O tempo todo ele está vendo lá naquela bola de cristal que vai acontecer alguma tragédia muito grande, né? Ele é hipervigilante porque ele está sempre projetando tragédias e pensando naquilo que pode dar errado. E às vezes é uma mentira muito comum, a gente tá nesse modo de autossabotagem hipervigilante e alimentando essas tragédias na nossa mente com a desculpa de que a gente está só se precavendo, a gente é prevenido, né? Eu tô fazendo isso porque eu sou prevenido, eu tenho que ficar informado de tudo isso porque eu preciso me prevenir, eu preciso me preparar, né? E acaba entrando nesse modo de autossabotagem hipervigilante porque a gente vai alimentando a mente com notícias negativas, com coisas negativas e vai fazendo crescer, né, essa proteção muito grande. Então, eu tô sempre achando que vai acontecer uma desgraça muito maior do que é possível, sabe? A gente acaba projetando muito o tamanho, aumentando muito o tamanho das possíveis coisas que podem dar errado em qualquer situação. Por exemplo, uma situação de carreira, né? Eu quero quero um aumento esse ano, né? Quero pedir para o meu chefe um aumento. Aí o hipervigilante entra em cena falando, nossa, se eu pedir um aumento, meu chefe vai me avaliar mal, ele vai achar que eu tô querendo coisa que eu não devo, que eu não mereço isso, então ele vai acabar me demitindo, e daí se ele me demitir, eu não vou conseguir arrumar outro trabalho e vai demorar muito, porque olha o mercado como tá, olha a situação né, global, econômica e tudo mais, eu vou acabar na sarjeta, né? Ele acaba fazendo toda uma construção muito negativa, e aí por isso eu acabo não perdendo, na verdade, essa noção do que é real mesmo, né? A gente acaba aumentando tanto o tamanho do problema nesse modo de autossabotagem que a gente perde essa conexão com a realidade. A gente acaba aumentando tanto o tamanho do problema que a gente para de se questionar se realmente faz sentido a gente achar que esse problema é tão grande assim, né, na nossa vida, os impactos realmente que não tem solução. A gente para de se perguntar, a pior coisa que pode acontecer em relação a alguma ação realmente é tão ruim assim, né? O hipervigilante, ele perde esse inquieto, que é o vida louca, né? O inquieto é aquele que só quer fazer assim na vida, né? O inquieto, ele tá ouvindo uma música muito legal na rádio que ele ama, só que ele passa para a próxima estação para ver se na outra estação não tem uma música melhor ainda. Ele tá sempre em busca do prazer imediato, né? O inquieto, vida louca, que é a próxima coisa mais legal para fazer. Então ele acaba não curtindo, tem muita dificuldade de viver o momento presente, não curte o que está vivendo, está sempre em busca da próxima realização, da próxima coisa mais legal, né? Então ele fica pulando muito de galho em galho, tem muita iniciativa para começar as coisas, mas pouca acabativa. Depois a gente tem o controlador também, que é o comandante, chamado de comandante, né? O controlador ou comandante, ele é aquele super centralizador, né? Eu acho que só eu sei fazer, então eu acabo me sobrecarregando de coisas para fazer, eu não consigo delegar, tenho uma dificuldade muito grande de delegar, porque ninguém vai saber fazer como faço e como eu acho que é o jeito. O controlador quer controlar tudo ao seu redor, inclusive aquilo que não é controlável. Às vezes é a reação das pessoas, os sentimentos, dos próprios sentimentos. O controlador, ele quer controlar
controlar tudo e ele sofre quando ele não consegue controlar, e ele sofre quando ele consegue controlar porque ele se sobrecarrega, né? Então ele sofre de vários jeitos, né? Quando a gente tem esse comportamento de trazer tudo pra gente e querer ter controle de tudo que a gente está fazendo e do que os outros estão fazendo e tem que fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o jeito certo. Isso é uma frase de sabotador controlador. Depois a gente tem o esquivo, por último, né? O esquivo ou foragido. Esse, ao contrário ali do inquieto, vida louca, ele foge de fazer as coisas, ele tá sempre fugindo, mas ele não tá fazendo uma coisa mais legal. Ele sempre foge de coisa que seja chata, né? O esquivo foragido, ele não suporta ter que preencher uma planilha que ele não gosta, ele tá lá, né, fazendo os códigos, por exemplo, que no momento ele tá no flow, e aí ele precisa parar para fazer uma planilha administrativa. Nossa, ele fica postergando aquilo eternamente, porque ele não gosta de fazer coisas que são desagradáveis, né, momentaneamente, mesmo que às vezes são coisas pequenas, né, mas ele não consegue atravessar esse fazer as coisas desagradáveis, esse lidar com as pequenas pedras do caminho e com as grandes menos ainda, né? Então o esquivo, ele tá sempre fugindo, né? Fugindo de conversas difíceis, fugindo de tarefas difíceis, fugindo de coisas complicadas. E quando a gente está sempre fugindo disso, de tarefas, de conversas e de coisas complicadas, a gente esquece que a gente não está crescendo, né? Porque a gente cresce muito no desafio. E quando a gente se coloca no desafio e se propõe a atravessar coisas que a gente não gosta tanto assim, a gente vai ver o nosso crescimento, né? Quando a gente aprende a lidar com as coisas que não são tão agradáveis. E, por um outro lado também, né? Um outro raciocínio de total desequilíbrio desse sabotador esquivo, foragido, né? É que a gente não... Quando a gente é adulto, né? Que a gente é adulto, nessa nossa idade aqui, quem tá vendo é todo mundo adulto, a gente não tem a opção de fazer só o que é agradável, né? Quando a gente é criança, a gente muitas vezes pode ser mimado e bate o pé e quer só do nosso jeito, quer fazer só o que é legal. Mas a vida adulta pede que a gente enfrente, né? Pede que a gente faça as coisas que tem que ser feitas, que sejam chatas, pede que as coisas chatas façam parte também da nossa agenda. Por mais que a gente faça uma coisa que a gente... Muitas vezes, para fazer a coisa que a gente ama funcionar, tem coisas que a gente não ama e precisa fazer. O esquivo foragido, ele tá sempre fugindo e não querendo enfrentar. Quando a gente se percebe, né, nesse momento que a gente está nesse processo de sabotagem com esse sabotagem. E tem esse gráfico que eu acho muito legal, que eu amo de paixão, que é sensacional, que é um gráfico do teste de autossabotagem, onde a gente tem aqui, ó, os 9 sabotadores, que é a gente aqui, que eu falei um pouquinho de cada um, né, o insistente, prestativo, hipervigilante, quieto, controlador, esquivo, hiperrealizador, vítima e o hiperracional. E esse teste, ele faz com que quais deles estão mais conscientes na nossa vida, né? Ele mede ali, através das nossas respostas, tem consciência de cada sabotador desses e o quanto a gente vê que ele está impactando em relação aos nossos objetivos da vida. Então, ele está medindo aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é uma tela de uma cliente minha, que ela mediu lá os sabotadores e estava nesse nível de cada um, né? Por exemplo, no caso dela, o perfeccionista, o que mais ela percebia que atrapalhava, o que mais estava consciente era a questão do perfeccionismo. E mesmo outros que não estão tão altos assim, né? Esse aqui que está... Muitas vezes eles podem indicar que a gente só não tem consciência de como eles estão atrapalhando. Eu nunca me vitimizo, mas às vezes, em relação a uma situação específica, sei lá, com a nossa família, né? Que a família, a família desperta, assim, alguns sabotadores na gente, muitas vezes, que é tenso. Então, às vezes, com a nossa família, eu tenho, nas minhas relações familiares, por exemplo, algum comportamento de vítima, né? Em algum momento que eu me senti injustiçado em relação a alguma situação, e eu acabo não tendo tanta consciência, porque é doloroso trazer isso para a consciência. Mas aqui nesse relatório, nesse gráfico, ele mostra o quanto a gente tem de consciência em relação a cada sabotador. Por isso que é interessante a gente fazer esse link, né, que eu falei, em relação ao objetivo específico que você está querendo trabalhar hoje, qual você percebe que está mais atrapalhando, né? Que eles agem aí em conjunto. E aí, uma coisa muito essencial para a gente dar essa chave entre a gente estar no modo autossabotagem ou estar no modo performance,
né, é essa questão do QP, que é o quociente de positividade. Né? O nosso QP, e também existe um teste para medir isso, né, junto com esses sabotadores, existe o teste de como a gente está, como está o nosso QP. Quanto mais perto do 100 estiver o nosso QP, melhor, mais performance a gente está tendo, né? E isso significa que a gente está agindo na vida e fazendo as nossas coisas sem dar muito ouvidos para os sabotadores, né? Então, o QP, ele tem essa característica, né? Quanto mais a gente está com o QP alto, quanto mais coisas de QP, mais a gente ativa o modo sábio, né? Porque o quociente de positividade, ele é o que determina quanto do nosso no modo sábio e quanto do nosso tempo a gente está no modo crítico, que é o modo autossabotagem ou o modo alta performance, né? Então, a partir de 75, quando a gente está com o QP a partir de 75, a gente consegue estar muito mais tempo, a gente está 75% do nosso tempo, da nossa vida, atuando em alta performance, no modo sábio, e conseguindo responder aos sabotadores rapidamente. A gente não entra no processo de ficar pensando uma coisa sabotadora e daqui puxa outra e acaba entrando, né, naquele vórtice negativo, de um pensamento negativo puxar o outro, e a gente acaba, às vezes, não conseguindo fazer nada, né? Dá até aquele momento, assim, pânico. Para tudo porque tá negativo na minha cabeça. Então, o QP, ele determina quanto do nosso tempo a gente no modo crítico ou no modo sábio. Com o QP, mais tempo nós estamos no modo sábio. Quando a gente está com o QP muito baixo, a gente está se sabotando muito, a gente está deixando que esses pensamentos, que os nossos pensamentos determinem os nossos resultados de forma negativa, né? Que a gente está ali colocando muita coisa ruim, né? Não acreditando na gente, se autocriticando. E isso é uma coisa bem importante também, porque ali na avaliação dos sabotadores tem 3 aspectos, né, da crítica, que é a autocrítica, que é a crítica ao ambiente, às situações, às pessoas, a crítica externa, e a crítica às pessoas e a crítica ao ambiente, né? São 3 aspectos de crítica. Quando a gente se critica, quando a gente critica as pessoas e quando a gente critica o ambiente ou as condições. Então, quando a gente está alimentando esses pensamentos de crítica, tanto de autocrítica, quanto de crítica às pessoas, quanto de crítica às situações, a gente está alimentando esse crítico e fazendo com que o nosso QP baixe. É um par, né? De baixar o QP para baixar o QP ativando esse modo crítico. Quando a gente está criando as coisas, as circunstâncias, a gente está baixando o nosso quociente de positividade, consequentemente, ativando esse modo crítico, consequentemente, performando pior, né, na vida, na carreira. Então, aqui tem alguns números, né? Quem está com 75 para cima, né, começa a entrar na questão da alta performance, né? Quem está com 85 ali já define que é uma equipe de alto desempenho. E uma questão importante também é que não chega a 100, né? Porque todo mundo se sabota em algum nível e, de alguma forma, numa quantidade bem pequenininha, o sabotador é um pensamento que ajuda a gente a realmente se preparar para alguma coisa negativa que pode acontecer, sabe? Se a gente não tivesse nada de sabotador, a gente ia botar o dedo na tomada sem noção de sequência, né? Ou atravessar a rua sem olhar, porque a gente, não, vai dar tudo certo, vou atravessar a rua sem olhar, porque, né, eu tô bem, tá tudo feliz, tá tudo cor-de-rosa no meu, eu vou sem nenhum alerta mesmo, né? O sabotador, ele também serve de alerta, então ele não chega a 100, né? Mas ele é bom que a gente trabalhe essa questão do quociente de positividade para que ele fique cada vez mais alto, siga performar melhor na vida, na nossa carreira. E aí, um resumo do nosso exercício prático, né? Que é a gente até tirar print para refazer depois, né, da sua tela e dessa tela, ou anotar essas perguntas, né? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue trazer tudo para a prática, né? Como eu falei, eu vejo muito que o conhecimento sem prática acaba sendo obesidade mental, e não é uma meta da gente, né? A gente quer que a gente possa usar, pegue esse tempo que a gente está dedicando aqui e realmente possa usar para fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Então, um exercício prático, né, é a gente começar a definir qual que é a nossa meta, o nosso objetivo que a gente quer trabalhar e que a gente não está conseguindo, né? Qual é a meta que a gente precisa alcançar, o objetivo que a gente quer alcançar e não está conseguindo performar em função de, eventualmente, começar a ver se não são sabotadores aí que estão travando, né?
Aí, quais os sabotadores recorrentes, fazendo essa análise, né, de cada um e pensando em frases que eles podem estar te falando, o que está te travando em relação a cada sabotador e vendo qual que está junto com qual em relação a esse objetivo específico, né? Que mentiras eles têm nos contado, né? Porque cada um deles, como eu falei, eles falam frases para a gente como se fossem bons, né? Perfeccionismo é bom, porque se eu não for perfeccionista, o meu trabalho não vai ser bom, meu trabalho não vai ser reconhecido, eu não vou performar bem se eu não for perfeccionista. E é uma mentira, né? Porque a gente não precisa ser perfeito. Aliás, a gente, no caminho do perfeito, a gente performa muito melhor e a gente cresce muito mais. E se a gente chegar nessa perfeição que a gente busca, muitas vezes nem existe, né? Então, que mentiras que eles têm nos contado, né? Ou do ajudante do dia lá também, por exemplo, que fala que é sempre bom ajudar os outros, que se eu não falar, não priorizar os sentimentos dos outros e as coisas dos outros, eu vou estar sendo egoísta, né? Isso é uma questão também que rende uma live só para falar sobre isso, uma palestra, né? Então, que mentiras que eles têm nos contado, né? E como a gente pode contestar? Essa é uma parte importante, sabe? Porque quando a gente começa a fazer essa identificação, né? Como eu falei, quando a gente começa a fazer esse diagnóstico de separar os assuntos, entender qual que é o sabotador que está agindo ali, quais que são as mentiras. Só fazer esse diagnóstico não basta, né? A gente precisa começar a contestar esse pensamento, a ver por que ele está ali e se ele realmente é real. É um problema real? É uma coisa que realmente pode acontecer? Isso que eu tô achando, né? A gente precisa começar a entender como contestar esse pensamento, porque a partir dessa contestação do pensamento que tá te travando, você vai conseguir atravessar a arrebentação, né? A gente tem que começar a contestar esse pensamento sabotador que a gente identificou, que é um pensamento disfuncional, e encontrar uma forma de a gente mesmo se defender da gente, né? E essa contestação é feita dessa forma, né? A gente entender qual que é o problema e depois a gente criar uma frase, uma sentença que faça sentido para a gente para poder contestar esse pensamento e instalar um novo drive aí, né, na nossa mente. Aí o que você decide fazer a respeito, quando, de que forma, por que isso é importante, quem vai te ajudar. Essa última parte é realmente um plano de ação, né? Para a gente sair da teoria e ir para a prática mesmo. Entendeu qual que é a trava, entendeu qual que é o sabotador, começou a entender o que pode fazer para falar contra ele, realmente está neutralizando esse pensamento sabotador, né? Questionando ele, contestando. A partir disso, o que eu decido fazer? Né? O que eu faço com isso tudo que eu aprendi aqui? Quando que eu vou fazer alguma coisa sobre isso? Qual é o pensamento que eu entendi que precisa ser mudado? O que eu vou fazer? Quando? De que forma? Quem pode me ajudar e por que isso é importante? E trazer essa clareza, né? Quando a gente começa a fazer esses processos mentais, trazer essas clarezas ajuda muito para que a gente consiga pensar em ações estratégicas, né? Porque se a gente não começa a identificar e fazer essa separação dos pensamentos e esse entendimento de qual está sendo o problema, muitas vezes a gente não consegue fazer alguma coisa para resolver. É aquela história de ficar tomando dipirona, né? A gente não entendeu qual que é o problema, não entendeu qual que pode ser a solução, e aí não consegue testar essa solução, porque a gente não começou errado, né? Não conseguiu entender de onde que está vindo, qual que é a raiz desse problema. Então, aí a gente, fazendo esse processo de entendimento e de consciência do sabotador e criando esse processo de contestação, a gente pode começar a tomar decisões realmente mais estratégicas, mais assertivas, que realmente façam sentido aí para os nossos objetivos, né, de longo prazo, para a nossa vida do momento, né, enfim, para o nosso contexto, para hoje, como a gente está querendo viver e viver mais no fluxo, né? E aí, como eu falei, a gente tem um teste, existe um teste de sabotadores e IQP, e também eu trabalho com uma sessão de análise devolutiva, onde a gente vai identificar todos esses sabotadores e entender qual que é o objetivo, e junto, né, em conjunto, eu vou conduzir para que a gente venha entender qual que é realmente o pensamento e sair aí uma frase contestadora para a gente começar a trabalhar, né, dentro do processo. Eu gosto sempre de trabalhar dentro de processos, assim, e não avulsas, né? Porque acaba sendo mais realmente produtivo, sabe? Porque se a gente só faz um trabalho em avulso de alguma coisa, acaba não sendo muito, não tem um contexto, a gente não conheceu realmente a fundo o problema, não consegue identificar tão bem.
Então, nesse teste vai aparecer aquele mapeamento dos sabotadores que eu falei, né, pra gente, que eu aqui, e a gente faz a medição do QP e a gente trabalha aí as questões de sabotadores juntamente com estratégias para vencer os sabotadores dentro de cada situação, de cada contexto aí de cada um, né? Porque a gente é um monte de... Nós somos um infinito, né? De pensamentos, de possibilidades, de contextos, tem toda uma história aí que faz com que a gente seja único, então é analisado isso de acordo com a individualidade de cada pessoa, né? Então, aqui eu deixo um convite, né? Para quem quiser mapear e neutralizar os sabotadores para alcançar os seus objetivos, pode entrar em contato comigo, vou estar sempre aí disponível para a gente, principalmente aqui do canal, né? Que é um prazer estar atendendo aqui a gente e compartilhando um pouco desses conhecimentos aqui, porque eu acho que faz todo sentido para a gente começar a ter clareza de por onde a gente quer começar a trabalhar e o que a gente precisa para alcançar o que a gente quer, para a gente ser mais feliz, né? Porque no fim das contas é isso, a gente quer ter umas mudanças na nossa vida, a gente quer fazer coisas para a gente ser mais feliz, para a gente se sentir mais realizado, satisfeito profissionalmente, pessoalmente, em todos os aspectos da nossa vida. Então é isso. Vamos ver aqui se eu parei de... Ai, cadê? Parei de compartilhar. Silvio, tá me vendo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Oi, Silvio, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Não tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Ah, legal. Foi top e sensacional como sempre. Ah, obrigada, que bom que vocês gostaram. Fábio, pode... Eu não consegui acompanhar muito o chat. Acabei fazendo ali só falando e não consegui acompanhar muito o chat. Bom, foi legal. O Fábio participou do chat aqui conosco. Eu ali naquele slide onde você explicou os sabotadores, eu encontrei vários que combinavam com várias situações minhas ao longo do meu dia, assim, de trabalho. Uhum. E é um processo, é muito interessante, né? Porque a gente realmente tem todos esses sabotadores em algum nível. E a gente começar a fazer esse mapeamento, identificar qual que é o que está agindo em cada situação, faz com que essa consciência empodera a gente, né? Faz com que a gente consiga virar algumas chaves e comece a perceber, identificar e criar essa possibilidade de mudança, né? Sim, foi legal, muito, muito bom. Ótima apresentação. Ai, que bom. Obrigada pela oportunidade aí de poder contribuir, né? Queria ter esse autocontrole e abordar tanta coisa em uma hora. Então, eu amo falar sobre esse assunto, sabe? Essa questão de sabotadores, eu acho que é muito útil, sabe? Eu acho que é uma coisa de utilidade pública. Eu precisaria saber disso antes. É aquela sensação. Quando eu comecei a aplicar isso nos processos, eu vi muita diferença, assim, nas pessoas. Então, eu acho que eu quero falar isso da melhor forma possível para o maior número de pessoas que eu conseguir, que eu acho que isso é uma coisa de utilidade pública mesmo, sabe? A gente começar a ter essa consciência e essa visão, dar um boom na mente num primeiro momento, mas depois a gente vai absorvendo e digerindo essas coisas todas. Legal, muito bom, Mari. Muito obrigado novamente pela sua participação. Te espero numa próxima. Obrigada também. Com certeza. Com certeza. Obrigada também. Legal. Gente, eu deixei o link do perfil LinkedIn da Mari na descrição da live, tá? É só acessar lá e você entra em contato com ela pelo LinkedIn. E se alguém quiser os links ali para fazer os testes, é só me contatar que eu atendo ali, tá bom? A gente vai ficando em contato e eu forneço esses links aí para a gente começar a entender onde é que estão os nossos pontos de autossabotagem. Perfeito, então. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Até a próxima live. Semana que vem, terça-feira, estarei de volta às 20 horas, com uma outra live. E a gente segue aí toda terça ou quarta-feira, a gente está trazendo live aqui para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.